Uma vez mais saúdo todos os irmãos, na graça e na paz do nosso Deus. Nós, irmãos, vamos dar continuidade à leitura e meditação da Palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho segundo São Lucas. Temos vindo a falar sobre este Evangelho e vamos continuar. Portanto, hoje convido-vos para abrirem novamente as vossas Bíblias em Lucas. Portanto, é o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. No capítulo 2, e vamos ler dos versículos 39 até 52. Lucas, capítulo 2, versículos 39 a 52. E diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes submisso. E a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Sabemos, muitos de nós, aquilo que aconteceu nesta altura. Estamos ainda a falar sobre a infância de Jesus. Não há na Bíblia, não há no Novo Testamento, muitas referências à infância de Jesus. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai e essa realizava-se na cruz do Calvário, quando ele já era adulto. No entanto, há algumas referências aqui nos Evangelhos sobre a infância, sobre o nascimento, sobre o dia em que ele foi apresentado e dedicado no templo, e depois 12 anos, quando ele volta ao templo, e nessa idade em que o rapaz começa já a participar na vida religiosa dos judeus, Jesus entra no templo com os seus pais para a celebração da Páscoa. Ora, o que acontecia naquela altura era que os judeus vinham de todo o lado, ali nas proximidades, para o lugar onde estava o único templo, que era em Jerusalém. Por isso era muito comum aqueles que estavam mais longe, a 100, 200, 300 quilómetros, pudessem vir. Mas não havia nem o TGV, não é? Não havia os comboios rápidos, não havia aviões. Muitas vezes era uma peregrinação a pé, feita durante vários dias, até chegar lá para poderem participar nas celebrações da Páscoa. Maria e José fizeram isso, vieram da Nazaré até Belém, que é mais ou menos a mesma distância da Nazaré em Portugal até Belém, a tal Belém dos pastéis. É mais ou menos a mesma distância. Agora, o que eles fizeram foi vir com os seus amigos, até por causa dos assaltos que podia haver no caminho,
porque também era mais fácil virem todos juntos, ajudarem-se. E sabem que quando há muitas crianças que vêm nesses grupos, a tendência é das crianças se juntarem, virem brincando umas com as outras e há confiança nas famílias. Então, às vezes isso passava quase que o nosso filho não está aqui, mas ele lá está com alguém, não é? Não nos vamos preocupar. E foi isso que aconteceu. No regresso, Maria e José voltaram para Nazaré, caminharam para o norte, mas nem repararam, até porque não era comum Jesus fazer uma coisa daquelas, não é? O que aconteceu é que, ao fim de um dia de caminhada, mas onde é que está o Jesus? Onde é que aquele rapaz se meteu? E começaram a procurar, começaram a ficar preocupados. Ninguém o tinha visto. Vem com os teus filhos? Não, connosco não vem. Está contigo? Não, comigo não está. Onde é que ele está? Bem, vamos voltar para trás. Quem eram os pais que não ficariam aflitos, não é? Vamos voltar para trás. Chegaram a Jerusalém, ainda havia muita gente, muita confusão, porque era festa. Muita gente estava lá. Correram a cidade, andaram. Ao fim de 3 dias encontraram Jesus tranquilo, lá no meio dos doutores, no templo, a fazer perguntas, a responder, e toda a gente admirada com a sua sabedoria. É claro que Jesus mostrou que o propósito da sua vinda não era cumprir a vontade humana, mas era cumprir, tratar dos negócios, ou seja, dos assuntos do seu Pai. Ele vinha com uma missão. Ele estava a preparar essa mesma missão. Mas mesmo assim, diz que Jesus não foi um rebelde. Ele voltou e foi submisso aos seus pais e viveu com eles. Agora, o que eu queria falar convosco hoje está precisamente no último versículo que nós lemos. E o último versículo diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o que é que nós encontramos aqui neste versículo? A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Todos nós sabemos isso. O homem foi criado por Deus sem pecado. A vida perfeita foi experimentada pelo primeiro casal na Terra, Adão e Eva. Até que, diz-nos também a palavra de Deus, que por um homem entrou o pecado no mundo. Adão e Eva puderam viver aquilo que nós podemos chamar de a verdadeira humanidade. A perfeita humanidade. Depois deles, depois do pecado, ninguém mais experimentou essa perfeita humanidade. Mas vem um segundo Adão, que a Bíblia chama um segundo Adão. Jesus. E assim como por Adão entrou o pecado no mundo, também por Jesus, o único, depois de Adão, que viveu uma humanidade perfeita. Jesus é Deus, nós cremos nisso. Está na nossa declaração de fé. A Bíblia o ensina. Mas a Bíblia também diz que Jesus fez-se homem. O Verbo, que era Deus, que estava no princípio com Deus, fez-se carne e habitou entre nós. E este homem, Jesus, viveu a verdadeira humanidade e deixa-nos a nós o exemplo do que é viver uma vida harmoniosa, uma vida perfeita. Por isso é que nós podemos olhar para Jesus e ver nele o nosso padrão, ver nele o paradigma de vida que devemos viver. E hoje eu gostaria de deixar aos irmãos aqui um desafio. É que olhássemos para este versículo e víssemos neste versículo a perfeita humanidade de Jesus. Jesus nasceu bebé, foi criança, foi adolescente, foi homem, jovem, homem, e foi morto na cruz. A grande diferença entre nós e ele é que ele foi tentado em todas as coisas, conforme a Bíblia diz, foi provado em todas as coisas, mas sem pecado.
Então ele viveu uma vida perfeita. E se nós queremos olhar para alguém, para termos como referência para a nossa vida, não é para o pastor, não é para o diácono, não é para o irmão que a gente tem uma grande admiração, não é para o vizinho, é para quem? É para Jesus. Olhando para Jesus, diz a Bíblia, autor e consumador da fé. E este Jesus, nós podemos ver aqui 4 aspectos da sua vivência. 4 aspectos daquilo que é a vida humana. Primeiro, diz que Jesus crescia em estatura. Diz aí em sabedoria primeiro, mas eu vou começar pela estatura. Jesus crescia em estatura. Jesus crescia em sabedoria. Jesus crescia em graça para com Deus e Jesus crescia em graça para com os homens. Jesus crescia em sabedoria, o aspecto físico. Desculpem, Jesus crescia em estatura, o aspecto físico. Jesus crescia em sabedoria, o aspecto intelectual. Jesus crescia em graça para com Deus, espiritual. Jesus crescia em graça para com os homens, social. A nossa vida equilibrada é uma vida que privilegia estas 4 áreas. O corpo, o físico, o intelecto, o espiritual e o social. Se nós dermos valor demais, importância demais ou atenção a mais a um desses aspectos, nós somos desequilibrados, não harmoniosos. Há quem viva só para o corpo, só para o físico. Vai ao ginásio 4 vezes por dia. Olha só ao espelho para ver como é que estão os seus bíceps e tríceps e outras coisas mais. Mas não lê, não estuda, não ouve, não aprende, não ora, não convive, mas tem um corpo de invejar. Há outros que fazem do seu corpo o seu Deus. Passam o tempo todo a olhar ao espelho, a dizer que tem que pôr botox ali e tem que puxar lá. E há pessoas que fazem tantas plásticas que quando se riem têm que esticar uma perna. Mas a preocupação é o físico. Irmãos, devemos nos despreocupar com o físico, com o corpo? Não. Devemos ter preocupação com o nosso corpo. Devemos ter preocupação com a nossa saúde. Jesus foi humano. E Jesus teve fome. Jesus teve sede. Comeu, bebeu, dormiu, porque ele cuidava também do seu corpo. Ele foi homem. Mas uma coisa ele nunca fez com o seu corpo: pecar. E este é um aspecto que nós temos que olhar. A Bíblia diz-nos, irmãos, que o nosso corpo, 1 Coríntios 6,15, é o templo do Espírito Santo. Por isso, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 20, a Bíblia nos diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O meu corpo pertence a Deus. O corpo do crente pertence a Deus. E se nós somos filhos de Deus, se nós somos do Senhor, nosso propósito tem de ser esse. Tem de ser, como dizia Paulo em Filipenses 1:20, Cristo será sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E em Romanos 12:1 ele dizia: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muitas vezes eu tenho que sacrificar alguns desejos do meu corpo, sacrificar alguns desejos da minha carne, para poder glorificar a Deus. Nós estamos ainda no princípio de 2024. E eu lanço aqui este desafio. Vamos colocar como propósito, como oração, honrar a Deus com a nossa humanidade perfeita e harmoniosa, incluindo o nosso corpo. Isto significa que a maneira como nós usamos o nosso corpo, como cuidamos do nosso corpo, revela também o nosso relacionamento com Deus.
Pedro diz na sua carta, no capítulo 4, para nós não nos entregarmos às concupiscências da carne, às bebedices, às glutonarias abomináveis e todas essas coisas. Então, um corpo que se entrega à imoralidade sexual, um corpo que se entrega ao álcool, aos vícios, não está a honrar e a glorificar a Deus. Não está a cumprir, não está a seguir o exemplo de Jesus. O Senhor deu-nos um corpo para nós podermos desfrutar dele também. Mas também, como os irmãos têm aprendido, nós temos que ser bons mordomos do nosso corpo. Viver 2024 com o propósito, eu vou cuidar do meu corpo, cuidar em todos os sentidos. Cuidar da saúde, mas também não entregar o meu corpo àquilo que é pecado, àquilo que é imoralidade, àquilo que está errado. Esta é uma oração que eu quero fazer todos os dias e que nós devemos fazer, cada um também. Crescer em estatura. Crescer no nosso relacionamento com Deus, entregando a Ele também o que fazemos com o nosso corpo. Jesus crescia em sabedoria. Isto significa que Jesus também ia se desenvolvendo intelectualmente. 1 de Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo dava um conselho àquele jovem pastor. E ele dizia, persiste em ler, em ensinar, até que eu vá. Hoje nós temos muita facilidade para aprender. Ou talvez não. Pelo menos meios e recursos não faltam. Mas é bom que nós possamos pensar, crescer intelectualmente. A nossa fé, meus irmãos, não é uma fé cega. Nós podemos raciocinar, devemos. Por isso Deus nos capacitou com o intelecto. Deus nos capacitou com o pensamento, com a capacidade de pensar. Às vezes nós somos bombardeados com tantas coisas que são mentira, sobretudo nas redes sociais. Mas somos preguiçosos, não queremos pensar, não queremos ler, não queremos estudar, não queremos verificar se é verdade, se não é. E o exemplo de Jesus é o exemplo de alguém que crescia em sabedoria. Os irmãos têm desejo de saber mais? Têm ansiedade para saber mais? Não saber por saber, não para incharmos em ciência, mas para adquirir sabedoria. Porque uma coisa é o conhecimento, a outra coisa é a sabedoria. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, diz a Bíblia, não vem apenas do conhecimento. A verdadeira sabedoria está no temor ao Senhor. O livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Saber e não submeter o saber ao temor ao Senhor não é sabedoria, é apenas conhecimento. E nem sequer é inteligência, é insensatez. Por isso nós precisamos de conhecer ao Senhor. Pedro, na segunda carta, 2 de Pedro, capítulo 3, e no versículo 18, lança um desafio à igreja. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então a nossa sabedoria não é apenas a sabedoria para conhecermos e desenvolvermos conhecimento secular, é também, é importante, até para a defesa da nossa fé, nós estudarmos, sabermos. Por isso é que eu digo aos jovens, por isso é que eu digo às crianças, vocês têm um trabalho agora que é esse que devem desenvolver todos os dias. São pagos para fazer isso, para estudar. Somos pagos, são pagos para estudar. Há um banco onde vocês vão sempre buscar dinheiro e recursos para estudarem. Sabem qual é o banco? É o banco dos pais. Aproveitem, esse é o vosso trabalho. Mas não é só as crianças e os jovens que têm que estudar. São os adultos também. Porque nunca é tarde para aprender. Quando é que nós temos que deixar de aprender? Há uma altura em que nós vamos deixar de aprender. Sabem qual é?
É quando morrermos. Então, se está vivo, estude, aprende. Estuda a Bíblia, leia, ouça, aprenda, cresça em conhecimento. Porque isso agrada a Deus. Algumas pessoas, no passado, criaram a ideia de que estudar era contra a fé, contra a Bíblia. Não, meus irmãos. Ontem eu estava a falar com um casal jovem e dizia: a verdadeira ciência, essa não contradiz a Bíblia. A ciência que contradiz a Bíblia é a falsa ciência. É enganosa. É a ciência dos homens. Mas a Bíblia nos diz, ao exemplo de Jesus, para nós podermos crescer. E para crescer nós temos que aprender. E para aprender nós também temos que ouvir conselhos. O livro de Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 20, diz: ouve conselhos e aceita instruções e acabarás sendo sábio. Quantos de nós pedimos conselhos a alguém? Há aquelas pessoas que quando a gente fala, assim, olha, sabias que... sei. Mas a gente ainda não acabou a frase, nem sabem do que é que a gente vai falar. Mas já dizem, sei, sim, eu sei. Mas olha, não penses que porque... Sim, eu sei. Sabem tudo. Só que às vezes nós ficamos calados. Se nós às vezes perguntássemos assim, está bem, sabes, então explica lá. Sim, mas agora também não vou explicar. Pronto, não é? Irmãos, o que é que diz a Bíblia? Ouve conselhos. Aceita a instrução. É importante ouvirmos conselhos, aceitar a instrução. Na multidão de conselhos há sabedoria, diz a palavra de Deus. É bom a gente ouvir conselhos. Paulo orava pela igreja aos Colossenses, e aqueles que têm estado aqui à quarta-feira estudando Colossenses sabem disso. Ele orava para que os crentes fossem cheios de sabedoria e do pleno entendimento dos mistérios de Deus e de Cristo. Então, é bom nós estudarmos, aprendermos, porque Jesus também crescia em sabedoria. E nós também temos que crescer em sabedoria. E Jesus crescia em graça para com Deus, o aspecto espiritual. Meus irmãos, Jesus era Deus, mas Ele fez-se homem, abdicou de todas as suas prerrogativas divinas, que Ele podia ir lá assim buscar, mas não o fazia para poder viver a verdadeira e perfeita humanidade. E por isso, Ele jejuava, Ele orava, Ele isolava-se para estar em comunhão com o Pai, buscando as coisas que são de cima, buscando o reino de Deus, e assim crescia em graça para com Deus. Paulo escrevia aos crentes de Corinto e dizia: irmãos, eu não vos posso chamar espirituais, mas carnais. E tudo isto porque o Espírito de Deus não estava a dirigir as suas vidas. Eles não buscavam a presença de Deus. Então, meus irmãos, se coloco como propósito pôr o meu corpo ao serviço do Senhor para a glória do Senhor, a minha mente e o meu intelecto aberto a receber mais de Deus para poder crescer também em sabedoria, também o meu propósito para 2024 é também melhorar a minha relação com Deus. O pastor não precisa. O pastor precisa mais que os irmãos. Estar perto de Deus. Ser cheio do Espírito, como diz em capítulo 5, versículo 18 de Efésios. Enchei-vos do Espírito. Em Gálatas 5 diz, andai em Espírito, ou seja, em submissão a Deus. O que é preciso? Olha, eu preciso da palavra, eu preciso de ler. Por isso nós devemos fazer um propósito de todos os dias ler a palavra de Deus. Este ano eu fiz mais uma vez um propósito de ler a Bíblia toda num ano. Eu fiz, os irmãos podem fazer também. De orar mais, de levar mais a sério a minha vida espiritual, o meu serviço à igreja. É um propósito, crescer na graça para com Deus. Estamos no princípio do ano e ainda é tempo de fazer esse propósito, de buscar mais ao Senhor. Porque Ele diz, buscai e achareis. Também diz, busquem-me e vocês vão me achar se me buscarem de todo o vosso coração.
Este é um propósito que eu não quero desistir, não quero abandonar durante o próximo ano. E finalmente, irmãos, crescer em graça para com os homens, o aspecto social. Eu sou uma pessoa que gosto de me divertir. Gosto de rir, gosto de brincar, gosto de conviver, gosto de andar na rua, gosto do shopping. Algumas pessoas não gostam, mas eu gosto. Eu gosto de gente. Não é? Gosto de falar, gosto de ir ao café. Gosto de conviver com os irmãos. Porque, sabem o que é que o Senhor disse logo quando criou o homem? Não é bom que o homem esteja só. Deus criou-nos seres sociais, sociáveis. E se alguém vive só para si e só consigo, está desequilibrado. É evidente também que aqueles que vivem só para a farra, só para a festa, também estão desequilibrados. Se houver festa, eu vou. Se não houver festa, não vou. E fazem da vida uma festa. Isso é insensibilidade, é falta de sabedoria também. Porque a vida não é só festa. Não é só conviver. Mas se nós não convivermos uns com os outros, isso é igreja. A igreja é convívio também. A igreja é comunhão. Por isso é que havia na igreja aquela palavra complicada que estava lá no grego, que a gente às vezes traduz por comunhão, que era a palavra koinonia. E essa palavra significava muito mais do que estar juntos. Era estar juntos, comer juntos, passar tempo juntos, alegrarem-se juntos. Era este crescimento na vida social também. Jesus foi a festas. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Num casamento. Não é? Jesus foi acusado de conviver com beberrões e comilões, porque ele ia a festas. Jesus tinha amigos. Até tinha 3 que eram muito íntimos, que estavam sempre com ele, Pedro, Tiago e João. Jesus tinha uma vida social. Por isso, Jesus teve uma vida em equilíbrio, uma vida em harmonia. A nossa vida, meus irmãos, se queremos seguir o exemplo de Jesus, deve também privilegiar, de uma forma equilibrada, estas 4 componentes. Por isso, irmãos, quando eu estava a ler Lucas e a dar seguimento a estas séries de mensagens que deixou os irmãos no livro de Lucas, olhei para esta passagem e disse, nós ainda estamos no princípio do ano. E eu quero fazer deste versículo um versículo lema para o meu 2024. E deixo o desafio aos irmãos, que hoje possam também dizer, se quiserem, diante de Deus, eu reconheço que Jesus viveu uma humanidade perfeita, que deixou essa forma de viver como exemplo para mim. Eu quero seguir a Jesus, por isso eu quero cuidar do meu corpo e quero usar o meu corpo para honrar a Deus e não para envergonhar o nome de Deus. Quero aprender mais e mais dele, com ele, para poder também defender melhor a minha fé. Quero estar mais perto de Deus e também dos meus irmãos e dos meus amigos, para poder, sim, ser sal na terra e luz no mundo. Então, se este é o seu propósito, ou se vem a ser o seu propósito, que o seja para a glória e honra do nosso Deus. Amém.